Olá, internauta! Falamos de Rio do Sul, aqui no estúdio do jornal Diário do Alto Vale. Recebemos direto de Brasília o deputado federal Rogério Peninha Mendonça, o Peninha, como gosta de ser chamado, e é chamado aí pelas lideranças políticas de todo o estado de Santa Catarina e também lá propriamente da capital federal. Peninha, muito obrigado por nos visitar aqui no estúdio do jornal Diário do Alto Vale. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os andamentos de projetos lá em Brasília, também a composição do PMDB aqui em Santa Catarina para 2018 e mais alguns projetos que estão sendo tramitados, né, autoria do deputado federal Rogério Peninha Mendonça. Deputado, começo perguntando para o senhor das reformas, né, que esse é o tema que toma o país. E a gente sabe que tumultua bastante lá em Brasília também a reforma trabalhista e a previdenciária. A trabalhista já foi aprovada, está aí aguardando sanção. Houve modificação? Não, a reforma previdenciária, sim, tá num processo contínuo, até eu diria, de mudanças. Mas a trabalhista, ela foi aprovada na Câmara, que eu acho que com grandes avanços, e agora vai para o Senado, né? Eu até poderia citar alguns principais avanços. Primeiro agradecer também, né, o Jornal Diário do Alto Vale, ao nosso querido amigo Albanir pela oportunidade de estar aqui. Mas veja só, eu só quero citar alguns pontos em relação à reforma trabalhista que é muito importante nós colocarmos. As pessoas até perguntam, porque há uma guerra de informação muito grande e há muitas mentiras em relação a isso, como se o trabalhador estivesse perdendo, sobre se o empregador estivesse de um lado querendo castigar e ferrar com o empregado e que esse governo é a favor das elites e que os Estados Unidos e os imperialistas estão por trás. Então, essa intriga que a esquerda... A proporção que ganha. Que ganha. Mas vou botar o seguinte, em relação, por exemplo, a direitos. O pessoal diz, o governador vai perder direito. Ninguém perdeu nada de direito. Até porque os direitos básicos do trabalhador estão na Constituição, aí teria que ser uma reforma da Constituição. E não foi perdido nada, o FGTS continua, o 13º, o seguro-desemprego, as férias, a licença maternidade, tudo isso continua tudo igual. Eu diria que praticamente só houveram avanços, só ganhos pro empregado de modo geral, né? E tinha que ser feita. A nossa CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, é de 1943, do tempo ainda de Getúlio Vargas, mais de 70 anos, no tempo que nem televisão preto e branco ainda existia. E era mesmo, e o que nós estamos fazendo? Modernizando, o mundo mudou. O Brasil está mudando. E essas pessoas de esquerda, PT e o Diabo 4, ficam aí arraigados aquelas situações da vida toda. Talvez quem perdeu mesmo, vão perder, porque não foi aprovado, é os sindicatos, que é o fim do imposto compulsório sindical obrigatório, o fim do imposto sindical, que até hoje todos nós pagamos. Tu paga um dia, todos nós pagamos um dia de trabalho. O dia de trabalho vai lá, carimba, são mais de 14 bilhões, 15 bilhões por ano. Só para os sindicatos vão 4 bilhões. No Brasil nós temos 15 mil sindicatos, tem sindicato para tudo, é um absurdo. É o número de sindicatos que existe. E todos eles estão lá acomodados, ganhando aquele dinheirinho no final do mês. E aí esse monte de sindicato, a Argentina tem menos de 100, os Estados Unidos com 340 milhões de pessoas, de habitantes, não chega a 200. E nós aí com 15 mil sindicatos, é um absurdo. Então, o fim da contribuição sindical é ótimo, os sindicatos são necessários, eu defendo o sindicato, quero que continue, mas aquele que tiver competência, que realmente as pessoas paguem. O outro ponto, além do imposto sindical, é o que ficou acertado, né, que é mais força para os acordos coletivos daqui para frente, ou o que nós chamamos de o acordado prevalece sobre o legislado. Eu te dou um exemplo em relação a isso, né? A intrajornada, que as pessoas me procuraram do Alto Vale, inclusive um projeto de lei de minha autoria nesse sentido, né? Para permitir que isso virasse lei. Ou seja, vamos botar uma facção, uma indústria têxtil, o horário de almoço obrigatório é 1 hora. Mas aí
os sindicatos, que intermediando, empregado, empregador, fazem um acordo, não, ao invés de ser 1 hora por dia de descanso do almoço, meia hora. Só que essa meia hora que tu tira do teu descanso, compensa e não trabalha no sábado. Ou alguns compensa chegar mais tarde ou antes. Isso é uma flexibilidade. Flexibilidade, ou seja, se for acordado patrão e empregado, mesmo que a legislação exista, prevalece. Né? Que mais que eu posso dizer? A hora extra mudou de 20% para 50%. Então, o empregado está ganhando a troca do feriado. Hoje, por exemplo, vamos botar uma empresa que trabalha com caldeiras. O feriado cai numa quinta-feira. E nessa quinta-feira, o empregado, aliás, a empresa, se ela desliga as caldeiras, ela tem que parar também na sexta, porque demora, sei lá eu quantas horas, 20, 24 horas, às vezes, para aquecer. Então, o feriado cai na quinta, em vez do empregado tirar o feriado na quinta, tira na sexta e trabalha, ou tira na segunda, né? Que é bom, pega um período corrido, ele pode viajar, passear. Antes não podia, agora vai poder, né? Era proibido dividir férias, agora vai poder. O trabalho em casa era irregular, vou botar que eu tenho um funcionário, tu que é jornalista, olha, Abani, tu vai trabalhar aqui no Diário do Alto Vale, carteira assinada, mas tu vai fazer o teu trabalho em casa. Tem muitos jornalistas que fazem isso. Home office, né? Exato, e quantas outras atividades, mas não permitia. Agora vai permitir. Aí eles disseram, por exemplo, o seguinte, não, agora acabou com o transporte. Do funcionário não tem mais transporte. Ao contrário, com o que foi aprovado, vai ganhar o empregado. Porque o que acontece hoje? Se o empregador ele oferece transporte para o empregado e da casa dele até a empresa, vou botar que for 30 minutos, a partir do momento que ele entrou no ônibus da empresa ou no veículo da empresa para o transporte, já fica contando como horário de trabalho. E aí o que acontece? As empresas não dão transporte. Aí o cara vem com o coletivo. Aí não é contado como horário de trabalho, pega o transporte coletivo normal. Agora não. Agora se a empresa, num acordo coletivo, fizer e der o transporte, que é bom, é mais rápido, é mais ágil, sem cobrar, de graça, ele vem pelo ônibus, veículo da empresa, não tem esse problema que tem hoje. Então, eu repito, só houveram ganhos e não se perdeu direitos. Sabe o que perdeu? Vamos perder? Sindicato, o imposto sindical obrigatório. Uhum. E com relação à reforma da Previdência, muito se discute a idade mínima, se vai ser igual, se não vai ser igual, se vai aumentar para as mulheres, se não vai. A reforma da Previdência, ela para ser aprovada, como é uma mudança constitucional, precisa de 308 votos. Eu, particularmente, acho muito, muito difícil a reforma da Previdência ser aprovada. Acho, pelo clima que está, veja só, na reforma trabalhista foi aprovado com 295 votos. Desses 295, eu pessoalmente já conversei com mais de 20 deputados que me disseram que não votam na Previdenciária. Né? Então, é praticamente impossível. E o governo, em função disso, está mudando muita coisa, e aliás, mudanças positivas. Eu mesmo ainda não me defini se vou votar favorável ou contra. Estou aguardando, inclusive, o término da votação do relatório do Arthur Maia, que foi votado o principal, mas tem muitos destaques aí de votação e alguns pontos que a gente está discutindo, mas não tem dúvida que houveram avanços. Até vou te dar alguns avanços que houveram. Por exemplo, a regra de transição, antes tinha uma idade específica, era homem 55, mulher 50, agora não existe mais. Havia um pedágio de 50%, ficou agora na mudança com 30%. Ou seja, vamos botar que alguém falte 10 anos para se aposentar, certo? Esse pedágio seria de 30%, ou seja, ele vai ter que trabalhar 3 anos a mais. Se falta 5 anos, é 1 ano e meio a mais. Então, independe de idade, que acho que foi uma coisa positiva. Uma outra coisa, direito adquirido, quem está para se aposentar, não tem perigo nenhum, falta 2 anos, não tem problema nenhum. Ele vai pagar um pedágio de 30%, sei lá, vai dar 4, 5 meses a mais. Ou seja, o direito adquirido ficou
para todos, então não existe mais relação a isso. O tempo de contribuição, que é uma discussão em relação a homem e mulher, foi reduzido para as mulheres. No trabalho rural, que é um dos pontos que eu briguei muito, que eu pedia, também já foi reduzido, já foi nada, praticamente do trabalhador rural nada mudou, porque hoje o homem se aposenta com 60 anos, a mulher com 55. Como é que ficou? O homem continua se aposentando com 57, com 60, a mulher, ali houve uma pequena mudança, a mulher veio de 55, 57 anos, não mudou nada. O tempo de atividade hoje é 15 anos, agora o tempo de contribuição é 15 anos, ou seja, também praticamente não mudou nada, aliás, não mudou nada para o agricultor. O agricultor ficou praticamente tudo igual. Professores e policiais também, a idade mínima continua 55 anos, a contribuição 25 anos. O que mudou, basicamente, que eu acho que é positivo, é o serviço público. Hoje, o grande problema, que eu acho que é o cerne dessa reforma previdenciária, é o serviço público federal, não é o serviço público aqui de Rio do Sul, dos nossos municípios, que a maioria já tem um sistema previdenciário próprio, ou até do Estado, que nós já temos uma legislação adaptada para isso, né? Mas o servidor público federal, ele hoje, o homem se aposenta aos 60 anos, a mulher aos 50 anos, 55 anos, o tempo de contribuição 25 anos. Isso não é o problema. O problema que ele, além dele ter estabilidade e tudo mais, que precisa ter, deve ter o servidor público estabilidade, mas hoje ele se aposenta com um salário integral. Ele lá no momento da aposentadoria, ele ganha 25 mil, vai ganhar 25 mil. O do regime geral, não. Ele vai ter o teto, tem todo um tempo de contribuição e tudo mais, uma matemática aí para ver quanto é que ele ganha. O servidor público não. E hoje, praticamente, são os servidores públicos, eles são 10% dos aposentados no Brasil e consomem o gasto de 40% do total. Ou seja, praticamente o mesmo de todo o resto do regime geral. Então isso está mudando, ou seja, a idade que hoje é 60 e 55 vai ficar o mesmo da iniciativa privada, o servidor público, que eu acho que não pode ser diferente, 65, 62 anos. O tempo de contribuição vai continuar de 25 anos e o que muda basicamente, além da idade, é o teto, que vai ser o mesmo do regime geral. Ah, eu quero ganhar mais, então vamos contribuir, é uma contribuição privada, qualquer outro tipo, como é em Santa Catarina, no serviço público, enfim. Eu diria que essas são fundamentalmente as mudanças. Então, repito, votei favorável à reforma trabalhista, voto quantas vezes forem necessárias, estou certeza de que fiz o melhor para o Brasil e para os brasileiros, e a previdenciária, repito, eu ainda não me defini, né? Estou aguardando, mas reconheço que houveram avanços muito grandes. E também, insisto, acho muito difícil passar, acho que não passa, que é uma pena, né? Porque deveríamos aprovar sim, com as mudanças que eu acho que precisam ser feitas, se o governo ceder, mas acho muito difícil passar. Uhum. Deputado, vamos aqui agora falar de outros assuntos com relação às marchas, né? Na semana passada, aí, há 2 semanas, houve a marcha dos vereadores, né? O senhor recepcionou alguns, inclusive encaminhou ao DENIT, uma reunião lá para conversar sobre a 470, que esse é um assunto que a gente vê muitas entidades de classe, parlamentares, políticos catarinenses, do próprio executivo pedindo, mas a gente não vê um avanço, a gente vê promessa, a gente vê que há falta de recursos, mas 470 fica. E o que ficou definido nessa reunião? Bem, nós fomos lá fazer pressão, que eu acho que é um processo legítimo, até porque nós sabemos que após a 101, que hoje já está duplicada, pronta, o principal gargalo de Santa Catarina, sem dúvida alguma, é a 470. O Vale do Itajaí corresponde a 1/4% de toda a economia catarinense e 1/4 de toda a população catarinense. E eu mesmo que passo todos os dias, todas as semanas, né? Hoje ainda vou à noite, volto para o litoral, porque amanhã de manhã tenho que estar em Gaspar. Tenho visto, já sofri acidentes violentíssimos.
Além da questão desse aspecto de segurança, dos acidentes, das mortes, dos prejuízos, né? A questão econômica. A gente vê essas filas e filas de caminhões que escoam a produção, é a principal via de escoamento da produção catarinense hoje, de carne, enfim, de toda a produção que vem do oeste, que vem até o que vem importado da Argentina, ela passa pela 470. Então, ela é fundamental que algo aconteça. Mas o governo, eles têm dito que a prioridade, eles querem concluir a duplicação, como já está iniciada, até está no ritmo até mais forte agora, que vem de Navegantes até o município de Indaial, que o governo está executando, e que nós estamos cobrando agilidade, que o grande problema hoje é a desapropriação, ali principalmente na área urbana, quando atinge o município de Blumenau, Indaial, então a desapropriação, mas o que eles dizem é que a sequência ela está num projeto de concessão, em que vai haver a concessão do trecho subsequente. O governo vai fazer esse primeiro trecho, até para o pedágio não ser muito elevado, e o caminho vai ser esse mesmo. Eu não vejo como nós esperarmos pelo governo executar essa obra, tem que ser por concessão, e que tenha, desde que seja um pedágio razoável, né? A gente que anda hoje na 101, vê que o pedágio não é nada exagerado, a rodovia bem conservada, vale a pena. Então o caminho é esse, né? Não vejo diferente, mas nós temos que continuar a pressão muito forte para concluir aquele primeiro trecho, para fazer o quanto antes a concessão e nesse meio tempo fazer as recuperações necessárias, que nós sabemos que existem muitos aí, ela está num estágio bem precário e que o governo precisa botar a mão para recuperar esses problemas que existem. Ainda nesse mês vocês têm a marcha de prefeitos, né, onde muitos vão para lá, o senhor deve também recepcioná-los. Como é que é feito isso? Como é que vocês se organizam nos gabinetes? Eu sei que o senhor vai receber prefeitos não só do Alto Vale, vem de Santa Catarina, já que o senhor pertence à bancada catarinense. Na verdade, eu recebo do Brasil todo. Com esse meu projeto de lei de minha autoria que muda o Estatuto do Desarmamento, é incrível que eu recebo também de visitas de vereadores de outros estados, de prefeitos de outros estados. Nós temos 5.500 municípios no Brasil, né? Quantos vão estar lá? 2.000? Então, tu imagina a loucura, né? Também em Santa Catarina, 296 municípios, quantos prefeitos? No mínimo 100 vão estar lá. Então, e eles fazem, né? Eles, da região nossa estão muito no meu gabinete, mas mesmo de outros estados, eles correm todos os gabinetes dos deputados. Então, quando acontece isso, eu procuro ficar lá no gabinete, eu evito assim, algumas agendas fora do gabinete para procurar atendê-los, até porque são pedidos justos, a gente sabe, de recursos, de emendas, os municípios estão com os cofres vazios, a arrecadação diminuindo, e eles, principalmente pequeno município, depende muito, infelizmente. Por isso eu defendo a reforma tributária, para que o que é dos municípios venha automaticamente, e não bandeja? Que a bandeja, o chapéu na mão, pedindo troquinho para os deputados, para o governo. Eu acho que isso deveria acabar. O deputado devia só ficar lá legislando, e acabar muito, inclusive, a corrupção no Brasil, que é um dos problemas exatamente esse, né? Eu acho que deveria acabar isso, o deputado legislar. Tem emenda, não tem coisa nenhuma, o dinheiro já vem automaticamente distribuído para todos. Falando de recursos, né, deputado, o PMDB não está mais no governo da Prefeitura de Rio do Sul, já tem aí, vamos para o 5º mês de maio. Como é que está a relação com o Rio do Sul? O senhor como parlamentar, a gente sabe que Rio do Sul é o maior município da região do Alto Vale, o senhor tem procurado destinar recursos através de projetos para o município de Rio do Sul? Sim, Albanir, essa é interessante a tua pergunta, que muitas pessoas têm me perguntado, mas Rio do Sul continua ajudando agora mesmo. Eu estava no Hotel Aliança e o pessoal tomando café me fizeram essa pergunta: como é, Peninha, tu continua ajudando o Rio do Sul e tal? Na verdade, eu continuo sim, né? Quando, na administração do Gariba, dos 4 anos, eu estava fazendo um levantamento, eu devo ter liberado em torno de 14 milhões de reais para o município, né? Eu até vou citar assim bem rapidamente: eu recurso para o Hospital Samária, que eu encaminhei, muitas pavimentações, construção de uma creche, obras relacionadas a enchentes, que eu liberei recursos, a revitalização do calçadão, uma escola de 12 salas lá no bairro Rainha. Eu até diria o seguinte: isso até eu cobrei do Gariba, a gente caminhou muito, infelizmente a própria administração não me deu aquela divulgação que deveria,
Porque eu desafio um outro deputado, até na história de ter liberado tanto dinheiro para Rio do Sul como eu tenho liberado, né? Desde o Gariba e agora continuo com o Tomé. O Tomé tem me visitado e eu tenho, sim, através dos nossos vereadores do PMDB que têm reivindicado, né? Eu faço questão de fazer justiça nesse sentido, né? E eu até quero... Eu estava fazendo a conta, já nesse período do Tomé, em torno de 2 milhões de reais eu já liberei. Estou liberando, aliás, né? Eu vou te citar, por exemplo, 250 mil reais que eu estou liberando lá para a Praça da Chimbica. 250 mil reais para equipamento de unidades básicas de saúde, tudo em emendas minhas. Mais 350 mil para ampliação e reforma do centro de eventos. 130 mil para um veículo para a PAI, que vai para a prefeitura, e da prefeitura ela vai incomodar, porque eu consegui 130 mil reais, que era um pedido da PAI, os nossos vereadores reivindicando, que estão sendo liberados. Então isso é importante o pessoal da PAI saber que está ganhando um veículo de 130 mil e o dinheiro está indo para a prefeitura vai comprar. Recursos para o Hospital Samária, que eu estou liberando. Aliás, o Samária tem ajudado muito, né? Inclusive o pastor Adelmo. Uma última vez que eu estive lá, inclusive os recursos que eu consegui com o ministro do Interior, ele brincou para mim, né, que queria fazer uma estátua minha lá, de tanto que eu ajudei o Hospital Samária. Evidentemente que um tom de brincadeira, mas realmente eu tenho ajudado muito o Samária. O Samária sabe que deve muito, a situação que está deve a mim, inclusive a sobrevivência do Samária deve muito a mim, com toda certeza. Então, estou liberando agora mais 250 mil para o Samária, mais 250 mil para o Hospital Regional. Aliás, eu quero ver se completo com uns 500 mil para o Hospital Regional. Eu quero programar uma visita ao Hospital Regional, que quero liberar recursos. Uma ambulância agora de emenda minha, pessoal, liberei 180 mil para o SAMU, para o município de Rio do Sul. Mais 250 mil. 200 mil também a pedido dos vereadores para o custeio para a saúde. 100 mil para o Renal Vida. E aí, se tu somar, vai estar pertinho dos 2 milhões de reais. Ou seja, ao contrário, eu não estou discriminando, estou atendendo bem, até porque acho que Rio do Sul é a maior cidade do Alto Vale, a cidade que eu represento basicamente no meu mandato é o Alto Vale, e Rio do Sul é a maior cidade. Estou ajudando e vou continuar ajudando sempre, né? Até porque, e isso eu faço questão de dizer, que os nossos vereadores, o nosso partido, as lideranças, têm sempre nossas reuniões, eles continuam dizendo, Peninha, continue ajudando o Rio do Sul. É importante para a cidade e também para o nosso partido PMDB. Deputado, o senhor também cumprirá nesse mês uma agenda com o deputado Jair Bolsonaro. O senhor foi convidado e na semana passada nós conversamos com o deputado Aldo Schneider, ele falou que ele, vai junto acompanhá-los, vocês vão ser os anfitriões do deputado Jair Bolsonaro numa visita a 4 municípios de Santa Catarina. Ele foi um pedido que ele fez ao senhor? Não, na verdade foi um convite que eu fiz. Eu sou muito amigo do Jair Bolsonaro e ele já agora vai ser a terceira visita que ele está fazendo na Santa Catarina, meu convite. E principalmente ele tem uma bandeira que também é dele, muito forte, ele defende com muita veemência, é a questão da mudança do Estatuto do Desarmamento. Ou seja, para mudar o Estatuto, para permitir que o cidadão de bem também possa ter uma arma para se defender. Não só a bandidagem, não só o bandido lá armado. E nós queremos não é armar ninguém, é dar liberdade para aquele que precisar, quiser, estiver preparado. E o Bolsonaro, ele defende muito, com muita veemência também essa bandeira. E ele é muito meu amigo. Aliás, dependendo da situação, o PMDB não tendo candidato, vai ser o meu candidato sim a presidente da República. E aí, eu fiz uma programação com ele nos principais municípios de Santa Catarina nesse momento, né? Então ele chega dia 18, uma quinta-feira, às 15 horas, ele vai proferir uma palestra sobre a questão dos armamentos, sobre a conjuntura nacional lá na Assembleia Legislativa. De lá, nós vamos, no período das 15 horas, então, em Florianópolis, ele chega de manhã, vai dar entrevistas a imprensa local lá, estadual? Estadual. Aí de lá nós vamos a Joinville, ele também vai dar uma palestra à noite em Joinville, na quinta noite. Na sexta de manhã, 10 horas, estará em Jaraguá do Sul. E também na sexta em Blumenau. No período da tarde, aí ele vai na Vila, porque ele tem um compromisso já à noite no Rio de Janeiro.
Mas o Bolsonaro tem mobilizado realmente todo o Brasil. A Folha de São Paulo, não sei se tu viu agora nas pesquisas que fez, já coloca ele no segundo turno. E ele me mostrou dados, inclusive, que demonstram que os melhores resultados dele em todo o Brasil estão em Santa Catarina. A gente sabe que Santa Catarina é um estado mais conservador. Prova, por exemplo, nas últimas eleições para presidente, o melhor resultado do Aécio, todo o Brasil, foi em Santa Catarina. O pior, né, consequentemente, da Dilma também foi em Santa Catarina. Isso aí só demonstra. E realmente, né, essa minoria barulhenta faz muito barulho, mas é a minoria. Eu vejo, por exemplo, o PT, Partido de Esquerda, a tendência é cair mais em Santa Catarina. Então, é uma tendência do eleitorado de Santa Catarina, sempre foi, um eleitorado mais conservador. Alguma previsão de ele fazer agenda também pelo Alto Vale? Olha, eu até queria trazê-lo aqui, Rio do Sul, Brusque, agora nessa vinda dele, mas ele só tinha 2 dias disponíveis, né, que é quinta e sexta-feira, mas eu estou querendo agendar na frente. Por exemplo, eu estive em Brusque, e lá o pessoal, muita gente me pediu para vir, lá tem os clubes de caça e tiro. Sabe que Santa Catarina... Tem muitos, né? Blumenau, eu soube agora que é o município de todo mundo que tem mais clubes de caça e tiro, 40 clubes de caça e tiro instalados. Mas a minha ideia, sim, é trazê-lo, e aí a minha ideia numa agenda, ele é a Brusque, ele chegar de viagem navegantes a Brusque, Rio do Sul e Lages, que eu estou devendo Chapecó, ele já foi, que aí complementaria, assim, as principais cidades. A minha intenção, sim, é só ver lá um pouquinho, esperar mais na frente, e esse ano ainda, uma agenda, já até falei com ele, nós combinamos de ver uma agenda mais na frente para ele retornar a Santa Catarina. Ele gosta muito daqui, inclusive... Numa oportunidade ele veio com a sua esposa, ficou lá em Balneário Camboriú um fim de semana, gostaram, ele, a esposa, a gente saiu lá por tudo, gostaram muito, então ele gosta muito de Santa Catarina. O filho dele, o Eduardo Bolsonaro, também estará junto, né? E também gosta muito de Santa Catarina. Ele vai vir, sim, mais vezes ao nosso estado, se Deus quiser, aqui em Rio do Sul também. Uhum. Deputado, falando de 2018 agora, o PMDB quer lançar a candidatura para majoritária, e não vou falar em candidatura própria, mas quer ser a cabeça na chapa majoritária, quer ser cabeça de chapa. Como é que estão essas negociações e vocês têm alguma restrição contra a coligação? Bem, em Santa Catarina, aliás, no Brasil, primeiro um ponto falar, né, nessa questão da Lava Jato, ele atingiu praticamente todos os partidos. Com maior intensidade o PT, né, evidentemente, está aí o Lula envolvido, José Dirceu, que é um absurdo, né? Mas os outros partidos também, o PMDB, né, o PMDB também está muito envolvido. O PSDB, que também foi atingido violentamente, né? Veja só, o Aécio, impossível ver uma candidatura dele a presidente novamente, porque também está até o gogó de denúncias contra ele, que dificilmente vai se livrar. O Alckmin, que era aquele que todo mundo dizia como bonzinho e tal, também está envolvido, né? E outros nomes, né, do PSDB também envolvidos, né? E praticamente todos os partidos da Lava Jato, estava vendo agora, tem em torno de 20, os principais partidos do Brasil, 20, tem parlamentares de em torno de 20 partidos envolvidos. E o PMDB também. Nós temos, por exemplo, o Renan Calheiros, que eu tenho dito, o Renan devia ir para a cadeia, já devia estar na cadeia. Infelizmente, principalmente a questão do Nordeste é um absurdo, realmente. E lá é a roubalheira, ela atinge todos os partidos, né? Evidentemente que temos as exceções, mas lá o negócio é violento. E o Renan é o coronel maior que já devia estar na cadeia. E vai, junto com o Lula, também vai para a cadeia. Agora, em Santa Catarina, eu diria que nós do PMDB passamos ilesos, né? E nós temos bons nomes. Eu vou citar alguns nomes do PMDB. Hoje, eu diria que o principal é o Mauro Mariani, que é o presidente do partido. É o meu nome, né? Meu colega deputado, estou apoiando ele. Já disse da outra vez, apoiei o Eduardo, acho que o nome no momento é o Mauro, uma pessoa jovem, dinâmica, com vontade de fazer, sem ficha limpa, porque eu acho que tivesse uma manchinha só, já não podia ir. Não tem dúvida que hoje a população vai olhar muito isso. O Mauro
Um outro nome que nós temos, o Dário Berger, senador, que até poucos dias, mas ele tem problema na justiça, agora provou, foi liberado de tudo pelo Supremo, não tem nada mais que o Maculi, tem uma história bonita de administrações de Florianópolis, São José, idealizador. Eu estava lendo hoje, inclusive no Cacau, ele dizendo saudades do Dário Berger, né? Saudades, nós não sabíamos que ele era tão bom. Então o Dário, ele se consolida também como um bom nome. Temos o prefeito de Joinville, né? O Udo Deller, ele fez campanha lá, todo mundo achava que ele ia perder, um alemão linha dura, estilo Pedro Ivo Campos, todo mundo achava que ele ia perder, ele dizia o seguinte, candidato mãos limpas, procure algo na minha história que ache alguma coisa. Nunca acharam, não vão achar. E outra coisa que ele dizia, prefeito voluntário, 4 anos de prefeito, nunca recebeu um tostão de salário do ano para entidades e continua. Imagina ele, vai continuar mãos limpas e governador voluntário, sem querer receber salário, sem receber nada, de querer simplesmente fazer algo para Santa Catarina. Então, e tem o Eduardo Moreira, que é o vice, continua o nome. Ou seja, nós temos 4 bons nomes, né? Isto fez os outros partidos, estão muito restritos, né? Tira um dali, o PSD, quem é o candidato, né? Sei lá, o governador não pode, diz que vai para o Senado. O PSDB tem Paulo Bauer só, e assim por diante. Então eu vejo que o PMDB vai vir firme, com uma boa condição de uma eleição, com bons nomes, e entre esses 4, evidentemente, que no correr, no andar da carruagem, né, que nós vamos ver que as melancias se assentarem, vamos fazer avaliações de pesquisa e nós vamos desses nomes com aquele que tiver melhores condições de ganhar as eleições. Mas eu vejo o PMDB com boas possibilidades, o PMDB de Santa Catarina, ficha limpa, sem problemas, para realmente disputar com chance de ganhar o governo do Estado. Agora, deputado, dificilmente esses partidos, mesmo que em primeiro turno, vão com chapa pura. É muito difícil o governo do Estado, né? Vocês teriam alguma restrição de partidos? Não, nós não temos restrições nenhuma. Evidentemente que vamos botar com o PP, é o nosso adversário histórico. É improvável, né? É improvável, não é nenhuma questão de eles não nos quererem, é difícil, né? E assim, não vejo com o PSD, nós podemos ir com o PSDB e assim por diante, né? A gente vê muitos comentários tal partido tem gente envolvida, tal. Evidentemente que essas pessoas que estiverem de alguma maneira envolvidas e que isso realmente se comprovar como que de fato tem acontecido, essas pessoas vão ter dificuldades, não tenho dúvida, né? Graças a Deus eu tenho 7 mandatos, nunca tive problema nenhum, vai lá entrar no judiciário, nunca teve problema nenhum, nunca me envolvi com nada, não me envolvo com sacanagem, faço um trabalho sério, procuro trabalhar pelos municípios, buscando recursos, como eu mostrei aqui para Rio do Sul, e não é só para Rio do Sul não, é todos os municípios. É muito difícil um outro deputado ter alavancado tantos recursos para a região como eu alavanquei, e sempre presente, sempre junto. Então essa é a maneira que a gente se pauta e que procura trabalhar. E nós temos bons nomes do PMDB nessa linha. Agora, aqueles que tiverem manchas, nessa eleição vão ter dificuldade. Tá certo, então. Deputado, agradeço a sua presença aqui no estúdio do Jornal Diário do Alto Vale. Conversamos sobre as reformas, né, a previdenciária, a trabalhista, também falamos da questão das marchas, né, dos vereadores, da BR-470, dos recursos para Rio do Sul. Na próxima semana aí, o senhor deve estar recebendo prefeitos de todo o país e principalmente de Santa Catarina e seu gabinete. Também essa composição PMDB 2018, aí os nomes, são 4 nomes que estão trabalhando internamente para compor o seu nome e pôr à disposição ao governo do Estado. Muito obrigado. Valeu, mais uma vez. Um abraço, obrigado aí pela oportunidade, estamos sempre juntos e sempre à disposição. Aí. Tá certo. E a você, internauta, também que nos acompanhou, muito obrigado. Entrevista Jornal Diário do Alto Vale.